Por que a consciência não age e o Deus conceitual não salva? Em primeiro lugar, para se agir é preciso mobilidade. Como? Membros articulados. Então, se eu sou, por algum acidente do destino, um maneta ou um perneta, como exigiriam de mim a construção de uma obra com as mãos ou a vitória em uma maratona através de pernas que eu não tenho? Eu poderia mandar um representante, né, um robô ou alguém que se passe por mim, que até se confunda comigo, a ponto de eu achar que eu sou ele e ele sou eu. Né? Trocamos de posição. Aquilo que é a ação primordial passa a ser secundária, né, com ações mecânicas. Então, quando a gente fala desse aqui, né, eu chamo esse ser superficial e artificial de esse aqui, porque eu não o reconheço como sendo eu. Da mesma forma que você já deve ter passado por isso. O paradoxo maluco da coisa é que a gente nunca sabe se esse aqui de fora ele está sentindo o que está sentindo porque está passando por um vazio existencial porque ele descobriu a verdade, ou ele está carecendo de satisfazer a sua ilusão. Esse é o paradoxo. Mas como aquele interno, que é partícula, uma única partícula contra milhões de células, né, que pensam que são um corpo, como ficaria? Né? 1000-0, esse placar seria injusto, senão covarde. Ele nada pode fazer, o que ele pode fazer é observar e esperar a sua parte ativa, não podendo agir no plano onde existem membros, tecidos, pele e ossos, sangue e um cérebro. Ele tem que esperar por esse, né, amador representante de si mesmo. Porque não há braços, não há pernas para ir para lugar nenhum, para intervir em nada. Essa é a maneira técnica mais próxima da realidade para você entender por que, se você tem consciência, por que você não é 100% consciente. E Deus? Por que ele não salva? Porque ele não consegue salvar nem a si mesmo. Ele está disperso em tudo que a gente vê. Planetas, elementos, estrelas, são pedaços, cacos da própria decomposição de um Deus que não consegue salvar nem a si mesmo. E para salvar, teria que deixar todo mundo consciente. Tudo. Inclusive as coisas imóveis, estáticas, inertes. Você imagina uma pedra dando opinião por você sentar nela. A parede se recusar a virar casa. A terra se recusar diante de você que quer procurar água e você está com sede. E o que é a sede? O que é a fome? É sua? Você nasce com fome, sede, você é programado a manter um corpo desesperadamente por sobrevivência, por instinto, a agora desenvolver fome, sede, desejos. O próprio ato sexual, se você analisar, você vai ver que é pura mecânica, é robótica. É como se fosse um alarme que soa. Né? Passou uma mosca na frente da câmera, a câmera já sinaliza, né? Berra o holofote. É o que acontece com a questão sexual. E você muitas vezes está desejando o outro ou outra sem saber por quê. Até hoje não se sabe, se especula do porquê que o homem, né,
se encanta com as curvas das mulheres. E por que dos atos, né, sodomizados, quase animais, de pegar por trás, né, tipos de posições que são, né, infra-humanas, beirando a animalidade? Alguns especulam porque a parte de trás lembra a parte da frente, né, o peitoral feminino. Mas onde é que a lógica nisso, né? A lógica de logoi, aquilo que está lá fora, aquilo que principializa tudo, o start. Será que sempre foi assim? Olha só se tudo é insano. Até se pergunta, será que tudo aqui dentro é ilusão? Ninguém consegue responder. Porque mesmo aquele que nega, ele está negando algo que ele está se identificando. E quando você para analisar todas essas coisas, você vai ver que você está num buraco sem chão. Quando pensamos, né, em todos os atos, inclusive o sexual, é apenas a natureza gritando no teu DNA para procriar, para ter mais gente, para ser substituída, para alimentar a terra e alimentar o sofrimento eterno. Para que esse jogo seja, né, ativado constantemente. Porque daí você sofrendo, né, e o que é cada existência, cada nascimento? O nascimento é dito como uma lágrima sem testemunha. Simplesmente cai e ninguém viu. Né? Ninguém é especial. Como a dor do outro não é especial para você, a não ser que você sinta uma dor similar. Que é o que já complica, já é uma falha na construção humana. E nisso, de voltas e vai e volta, você se desespera e a quem você recorre? A fé, a crença, a um Deus. Ou se você é cético, você logo recorre ou aos tribunais ou às clínicas. De pessoas que estão no mesmo buraco existencial que você, que não tem condições de te resolver. Por quê? Da mesma forma que aquele Deus e a própria consciência não podem interagir, não podem interferir, porque não podem interferir nem sobre si mesmos, porque um é consciente demais, então é desapegado de qualquer forma, não pode agir, apesar de estar em tudo, permeando a tudo, e o outro é tão inconsciente quanto aqueles que ele quer salvar. Seria como um leigo se atirar no mar e tentar salvar alguém de um afogamento. Se afogaria junto. Esse é o Deus conceitual. E parar para pensar é uma coisa rara. A gente só para problemizar. A gente usa a mente para fazer problemas. Problemas que não são problemas. Problemas são essas coisas que a gente não consegue resolver. Né? Então, se você analisar, né, a furada que é, ele pelo menos um furo, ele teria um outro lado, né, para aquilo que passa através dele, da sua entrância, sair do outro lado. Mas não é o nosso caso. A gente parou na ideia. Né? Na ideia qual? Da vontade. Da vontade de existir, da vontade de procriar. A gente interpreta isso como desejo sexual. De existir, nós botamos a desculpa na comida. Né? Eu preciso de dinheiro, eu preciso de bastante comida, eu preciso de segurança. Eu preciso de finanças. Sobre a questão de que eu posso me mover, eu não posso ficar parado. Eu tenho que estar sempre me movendo em busca de alguma coisa. Eu preciso trabalhar bastante, mas eu preciso também descansar, né, em mesma medida. Mas não há tempo, porque o tempo é curto em cada vidinha, que é simplesmente uma perturbação no seio do absoluto. Percebam quantas
personalidades, não faria nenhuma diferença se não tivesse existido. Vamos colocar aí um ser que existiu, né, bem polêmico e deu trabalho pra caramba. Adolf Hitler. Existiu no começo do século XX. Né, tomou, né, tem todo aquele histórico que eu não preciso repetir aqui, como ele tomou partido, como? Através da própria democracia. Né, imagina, uma ditadura mundial foi elegida por povos democráticos, achando que estão fazendo certo. Esses são os robozinhos do Deus conceitual, que acreditava estar fazendo certo. E sempre creem que está fazendo certo e o outro que tem culpa. Imagine se esse ser não tivesse existido. Hoje não existiria uma nova culpa, né? Vamos chamar de culpa, porque a gente, de qualquer forma, a gente participou, porque a gente elegeu em outras encarnações, possivelmente, e dando abertura, portabilidade para isso acontecer como fato, e fato trágico, quase, né, dizimamos, extinguimos a humanidade. E se ele não tivesse existido? Hoje não teríamos o medo de uma terceira guerra. Por sabermos, temos a informação de uma primeira e de uma segunda, agora a gente projeta uma terceira. Não seria nem cogitado, porque não teria informação de que poderia existir, né, uma batalha drástica de tamanha envergadura. Inclusive tem uma série antiga que dava no SBT, né, canal brasileiro de televisão, na época do senhor Abravanel, que se chamava Twilight Zone. Era uma série. Um dos capítulos, uma moça do futuro, cientista, ela se teletransporta no tempo, em direção ao passado, e vai parar lá, né, no final do século XIX, né, quando nasce o dito personagem citado, né, porque tem que cuidar até isso, né, colocar nomes até dos póstumos. É como se eles estivessem vivos e a gente pode, né, sofrer sanções só por mencioná-los. Né, mas você sabe de quem eu estou falando e já falei. Ela vai lá no intuito de assassinar o bebê no berço sem os pais perceberem. Para o quê? No intuito de impedir os fatos futuros, que se desenrolariam na dita Segunda Grande Guerra. Só que o que acontece, ela entra, né, no papel de empregada doméstica, né, do Alois, e que é pai, né, do personagem, da figura que realmente existiu. E ela toda tentativa, frustrada, um dia ela pega, eu vou me sacrificar, eu vou me atirar com essa criança no rio, né? E é um rio na Áustria, muito conhecido, não lembro agora o nome, não importa. Só que ela sobrevive, a criança, né, entra em óbito. Quando ela está voltando, ela vê que ela sobreviveu, ela passa por uma cigana, cujo pai, né, do Adolf, menino, via com muita repulsa, porque era uma moradora de rua, tinha uma criança em colo, muito semelhante fisicamente ao bebê do filme. Ela pega uma certa quantidade em dinheiro, naquela situação desesperada, se aceita qualquer coisa, né? A fome, né? Aquilo que eu estava falando, a fome é sua? Ou a fome é uma coisa que programaram para que você mantenha o corpo? A pessoa, sem pensar duas vezes, vende o bebê e coloca o bebê no lugar do outro, né, que foi ceifado. Para os parentais da coisa, não havia diferença, porque a semelhança era gritante, né? Nem houve dúvidas. E no fim, o desenrolar da história foi que um cigano
é que foi o protagonista de tudo que o suposto Hitler, que foi tirado de cena, é que desenrolou tudo que a gente conhece hoje como a tragédia da Segunda Guerra Mundial. Então, de qualquer forma, você tentar consertar ou não, dentro desse universo instintivo, o instinto é de sobrevivência e do mais forte sobre o mais fraco. Aí que a gente chega à conclusão definitiva que somos perturbações no seio da paz cósmica. Perceba quantas pessoas vieram para fazer tranqueira. Qual é a necessidade delas? Que esse pretexto sacana, podre, de que isso tudo é para nos testar, para deixarmos mais fortes, seria como aquele pai que quebra as pernas do filho, alegando que aos ossos se reconstruírem, deixaria as pernas mais fortes. Por favor, né? Isso aqui é uma loucura manifestada. Reflita, use isso para suas meditações, sem aquele óculos cor-de-rosa de falso otimismo, porque ver a verdade é a realidade e não aquilo que se tem como expectativa. A expectativa é do ego, a verdade é do eu. Paz reverencial a todos.